O fio da conversa vai tecer a trama que liga almas, que cria vida. Oi, Lígia. Oi, Mariane. Você tá pronta para entretecer hoje na cozinha? Pronta para puxar os fios. Que bom! Tava com saudade já dessas nossas conversas. Eu também. Muito bom. Bom, vamos puxando o fio e eu tô só aqui preparando. Já fiz um pouquinho mise en place, mas agora a gente já vai dar início àquilo que a gente se propôs, que é Fazer um belo pão. com tudo que tem direito, Com né? tudo que tem direito. Cheiros, sabores. E o ingrediente principal, bastante tempo. Tempo para deixar crescer todas as nossas conversas, né? Muito bom, Lígia. Eu já vou colocando aqui, ó, o nosso fermentinho. Enquanto você vai colocando o leite no fermento, eu vou ilustrar para quem está ouvindo pra gente que hoje a gente vai fazer um pão de batata doce roxa. E o que essa batata doce está de espetáculo aqui na mesa é brincadeira, Verdade. né? Tá roubando a cena. Cor maravilhosa. E a gente começa sempre qualquer pão, né? Preparando o fermento, que já começa a subir um aroma de pão, né? Quando você começa a trabalhar o fermento, tem que dissolver bem. E aí a gente vai deixar ele descansar depois de dissolvido, até ele começar a espumar. E aí eu acho que isso já vai introduzindo a gente para um pouco do que a gente quer abordar hoje, né? Que desde o primeiro ingrediente que a gente está pondo as mãos, é isso, o tempo que está reinando de cada processo, de cada preparo. Cada ingrediente vai contar o tempo que ele precisa para acontecer e a gente vai respeitar esse processo, né? Sim. O tempo de agir, né? E o tempo de contemplar, esperar o processo alquímico acontecer, né? Inclusive é isso, né? O tempo na cozinha, ele é o ingrediente que proporciona a alquimia, né? Sem o tempo nada acontece, nenhuma coisa se cose, nem a outra fermenta, nada acontece. Para não correr o risco de ficar cru e nem queimado. Isso. É louco, né? Como o tempo é uma coisa que é inerente à nossa existência, né? Então a gente convive com o tempo todo. Mas eu acho que eu sempre me surpreendo, principalmente quando a gente começou a fazer essas conversas com manualidades, como o momento em que a mão encosta no objeto e que ela começa a fazer, né, nesse fazer intencional, o tempo já se configura de outra maneira, né? Ele já se transforma e se apresenta de outra maneira. Quase como se esse fazer manual realmente tivesse um poder de transformar nosso entendimento de tempo. Eu fui até dar umas pesquisadas sobre essa questão do tempo, no sentido do fenômeno, né? Que é um fenômeno que nos acomete, vamos dizer assim, né? Nós, habitantes do planeta Terra, somos acometidos por esse ingrediente, assim como o espaço, o tempo. E muito se tem pensado sobre isso ao longo da história. Vários cientistas, pensadores, filósofos vêm trazendo ideias para contribuir com essa a necessidade de compreender essa lei, vamos dizer assim, da física, da natureza, sei lá o que a gente pode dizer de mais concreto assim sobre isso, né? E aí eu gostaria até de a gente começar, Lígia,
com uma leitura de alguns trechos aqui. Tem uma frase que é da antiguidade, é uma frase de Aristóteles, que diz que o tempo é a medida da mudança. Se nada muda, não existe tempo. Eu achei isso muito interessante. Vou só colocar 3 pontos de vista, eu acho que é bem interessante para a gente trazer essa discussão. Aí vem o Newton, um tempão depois de Aristóteles, e diz o seguinte: o tempo é relativo, é o que ocorre quando de um movimento. E fora esse tempo relativo, há também um tempo absoluto, que é o tempo verdadeiro, matemático. E ele flui uniformemente, independente do que está acontecendo externamente. Então ele identifica que existe 2 possibilidades ou dois momentos aí desse fator. E que esse tempo absoluto, seria o tempo verdadeiro mesmo, ele só é acessível com cálculo matemático. Então é algo que você vislumbra, mas não sente, vamos dizer assim. Então isso já traz alguma outra ideia para a gente do que é o tempo, né? E ele fala que esse tempo que foi criado, que o homem uniformizou em dias, horas, e isso nada mais do que uma evidência, assim, de que a gente precisa sentir isso de alguma forma, mas que o tempo verdadeiro, que ele chamou então de tempo absoluto, ele é uma elegante construção matemática. Não é perceptível para nós. E aí, depois dele, ainda veio Einstein. E aí tem uma frase do Einstein que não vai entrar, não é exatamente uma definição do tempo, mas mostra que ele já estava pensando em outras coisas. Ele já estava, assim, muito próximo dessa física moderna, mas contemporânea, vamos dizer, né? Próximo da física quântica. E ele diz assim: as pessoas como nós, que acreditam na física, sabem que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma obstinada e persistente ilusão. Então, são esses 3 pontos aqui que eu levantei inicialmente, antes de entrar para falar das definições mais atuais de tempo, que é muito chocante, porque tira a gente completamente fora dessa ilusão que o Einstein está falando, de alguma forma, né? E nos coloca diante de uma realidade muito mais profunda e que tem a ver com a simplicidade das coisas e com a profundidade das coisas simples. E uma das coisas que me veio na cabeça foi a partir do que o Krenak fala, né, no livro Conversas para Adiar o Fim do Mundo, que ele fala sobre como hoje, de alguma forma, as coisas estão tão pasteurizadas e que a gente acaba se colocando de uma forma tão ignorante ao partir do princípio de que todos os povos, de que todas as pessoas, elas têm que ter o mesmo entendimento, ou que elas têm o mesmo entendimento de hábitos, costumes, da existência, da natureza, sabe? E do tempo, inclusive, né? Porque é isso, acho que a gente veio aqui falar um pouco sobre como hoje a gente se relaciona com o tempo dessa forma, onde as coisas se confundem, se atropelam e se perdem de alguma forma, mas tem muitos povos falando do tempo e olhando para o tempo de formas muito revolucionárias, e que talvez seja esse olhar simples de voltar para o que realmente importa. Então, essa ideia de que o tempo para a gente hoje é simplesmente uma linha cronológica e algo que mede o quanto você fez algo e que começa no passado e vai para o futuro, para tantos outros povos, é uma linha que acontece de outra forma, né? Que se configura de outra forma. Essa noção de passado, presente e futuro, como a gente está vivendo hoje, não existe para muitos povos que não são ocidentais, né, ocidentalizados, assim, nessa linha de raciocínio. A linha se configura de outra maneira, né? Não é linear, Isso. né? Não é um fluxo contínuo na mesma direção.
E quando você fala dos povos que não somos nós, né, que são outras culturas, eu acho que se a gente olhar para os povos originários, aqueles que tiveram a oportunidade de conviver muito mais próximos da natureza, eles têm uma observação de todas as coisas muito diferente da nossa. Observando o fluxo dos processos da natureza, eu acho que já denota um pouco mais dessa diferente maneira de perceber o tempo. E, bom, eu acho que a nossa misturinha aqui, ó, o fermentinho cresceu, Lígia. Tá vendo? Espumou? Sim. Então a gente vai ter que dar andamento e aí a gente vai conversando na próxima etapa. Ai, ai, olha que espuminha Meu, boa. que louco. Bom, né? Nada como o tempo para as coisas acontecerem. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos seguir a etapa da nossa receitinha aí. A gente está fazendo a receita do pão de batata doce da Rita Lobo. As receitinhas que dão certo. E nessas horas também tem o lance de confiar no processo, né? Sim. Confiar que nas suas intuições também, né? Que quem já cozinha há um tempo começa a desenvolver um senso de tempo das coisas interno, que não depende tanto do relógio. É engraçado isso. Às vezes está conectado com o cheiro das coisas, e às vezes com o som, e às vezes é com a intuição mesmo, sabe? Por exemplo, se você pega, sei lá, um pedaço de carne, dependendo de como ela se apresentou ali para você, você já sabe se ela vai ser mais macia ou Sim. não, se vai precisar de mais cozimento. É com uma batata também, né? Essa batata cozinhou muito rápido. Estava bem, apesar dela estar bem macia, ela está bem firme. Ela está com uma estrutura assim muito boa. Ela não despedaçou, não está aguada, nada disso, né? E aí quando você mistura assim, você já tem uma noção de como que vai ficar, sabe? Uhum. Ah, será que não deu uma xícara certinho? Pode ser, mas não tem problema, a gente ajusta depois com um pouquinho mais de farinha, sabe? As coisas vão entrando na medida própria para este preparo, né? Com esses ingredientes, né? Esse tempo, né, Lígia? Eu fiquei pensando hoje, falei, gente, hoje à tarde vai ser um privilégio parar para fazer pão. Total. Coisa que nos é tirado diariamente essa possibilidade de fazer as coisas com calma, de conversar, né? Você ter companhia para fazer. Normalmente você faz as coisas sozinho, correndo e já cansada, então. E por uma obrigação, porque, né, tem que ser feito, né, num lugar de subsistência. É, exatamente. E como é diferente, né, quando você tem a companhia de outra pessoa para fazer. É. E é louco porque eu estava pensando agora mesmo, assim, enquanto eu tô amassando aqui, eu tô com uma sensação de que é final de semana. Né, assim, como se só no finais de semana, e olhe lá, houvesse uma autorização para você viver esse tipo de experiência, né? Esse tempo de ter outras companhias, de ter, enfim, tudo que você falou agora. É o simples que se torna altamente difícil de acessar. Agora a gente tem que marcar uma hora, deu tempo para a gente papear. Enquanto eu estava pesquisando sobre o tempo, eu fiquei pensando o quanto que somos apegados a modelos que nos trazem algum conforto, vamos dizer assim. E muitas vezes esses modelos são por ilusão mesmo, né? Então a gente acaba se diluindo nesse mundo bem iludido, vamos dizer assim. Porque quando eu fui lendo as coisas que o Carlo Rovelli fala, que é esse físico, cientista, né, pesquisador, quando ele vai falando sobre a física quântica e o que hoje se tem de mais moderno em relação a entender o que é o tempo,
Não tem nada de simples, mas ao mesmo tempo é muito simples, percebe? Ele diz simplesmente o seguinte: então, como funciona uma descrição fundamental do mundo em que tudo acontece, mas sem a variável do tempo? Em que não existe tempo comum, nem direção privilegiada de mudança? Da maneira simples, da maneira como pensávamos o mundo até Newton nos convencer que uma variável tempo era indispensável. A variável tempo não é necessária para descrever o mundo. São necessárias variáveis que o descrevam. Quantidades que possamos observar, perceber, às vezes medir. O comprimento de uma rua, a altura de uma árvore, a temperatura da testa, o peso do pão, a cor do céu, o número de estrelas na abóbada celeste, a elasticidade de um bambu, a velocidade de um trem, a pressão da mão no ombro, a dor de uma perda, a posição de um ponteiro, a altura do sol no horizonte, são esses os termos que usamos para descrever o mundo. Quantidades e propriedades que vemos mudar com frequência. Nessas mudanças há regularidades. Uma pedra cai mais rápido que uma pena. A lua e o sol giram no céu perseguindo um ao outro e passam lado a lado uma vez por mês. Entre essas quantidades, há algumas que vemos mudar regularmente, umas em relação às outras. A contagem dos dias, as fases da lua, a altura do sol no horizonte, a posição dos ponteiros de um relógio. É conveniente usar estas como referência. A descoberta de tantas variáveis que ficam bem sincronizadas entre si tornou seu uso conveniente para falar do quando. Dessa forma, não é preciso escolher uma que seja privilegiada e chamá-la de tempo. Para fazer ciência, basta uma teoria que aponte como as variáveis mudam uma em relação à outra. Ou seja, como uma muda quando outras mudam. A teoria fundamental do mundo tem de ser feita assim. Não requer uma variável tempo. Deve apenas mostrar como as coisas que vemos variar no mundo o fazem uma em relação à outra. Ou seja, quais relações podem existir entre essas variáveis? A primeira vez que se escreveu uma equação para a gravidade quântica, sem nenhuma variável tempo, foi em 1967. Faz tempo, hein? 61, quase 60 anos. A equação foi encontrada por dois físicos, Bryce DeWitt e John Wheeler, e hoje é chamada equação Wheeler-DeWitt. No início, ninguém entendia o que significava uma equação sem a variável tempo. E o Wheeler dizia assim: explicar o tempo? Não sem explicar a existência. Explicar a existência? Não sem explicar o tempo. Revelar a profunda conexão oculta entre tempo e existência? Uma missão para o futuro. Isso ele escreveu lá atrás, né? Discutiu-se sobre isso por muito tempo. Houve congressos, debates, gastaram-se rios de tinta. Acho que a poeira baixou e agora as coisas se tornaram muito mais claras. Não há nada de misterioso na ausência do tempo na equação fundamental da gravidade quântica. É apenas a consequência do fato de que no nível fundamental não existe uma variável especial. A teoria não descreve como as coisas acontecem no tempo. A teoria descreve como as coisas mudam umas em relação às outras. Como os fatos do mundo ocorrem uns em relação aos outros. Aí ele fala de uma ordem de tempo caótica, sabe? Onde vários eventos acontecem, estão acontecendo simultaneamente. Existe algum tipo de correlação probabilística entre eles, e é isso, né? Então, o tempo necessariamente não existe. E é muito maluco, porque quando você começa a pensar desse jeito, o seu pensar ele ganha uma profundidade,
Porque é como se você e tudo que você faz no mundo realmente se conectasse. Que você não faz para você faz para o mundo, para o outro. Faz em teia, né? Muitas informações. Acho que é diferente ouvir sobre o tempo nessas outras perspectivas, né? Acho que isso vai criando novos caminhos dentro da cabeça, assim. Mas é isso, acho que quando a gente expande esse entendimento do tempo como essa sequências de ações e probabilidades e caos organizado, né? Para além dessa linha do tempo, que só tem uma direção, que é o futuro, esse agir em teia, para mim é uma imagem que me veio e que faz muito sentido, assim, sabe? É isso, é como se, tentar ilustrar o que eu tô vendo na minha cabeça, mas passado, presente e futuro confluíssem de uma maneira junta, e o que você age, independente de onde você está nisso, age, entende o que eu estou querendo dizer? Esbarra em todo o resto que está conectado nessa linha do tempo, assim. Você vê a imagem que ele colocou aqui, né? É como se tudo estivesse acontecendo simultaneamente, percebe? Sim. Porque todas as relações que você e quem veio antes de você teve, elas vão se concatenando, elas vão estabelecendo relações, elas vão estabelecendo um ganho, sabe? É um processo de mudança constante. Então, tudo vai se concatenando. Não é que já passou, já acabou. Né? Tanto que, falei, né, aquela matéria que eu li, não entendi muito bem, mas está se falando muito sobre isso, dessa descoberta de que o que a gente consegue mudar hoje, muda o que já aconteceu também. Né? Isso eu estou falando de observações científicas, né? Então, muda mesmo. Um evento que aconteceu antes muda porque você mudou hoje. Então é muito interessante, né? A gente pensar desse jeito. Você amplia muito a coisa como um todo, né? Como se irradiasse, sabe? E aí eu acho que até me leva para um dos fios que a gente falou de ir puxando nessa conversa, né? Que a gente trouxe um pouco no começo, que é sobre essa simplicidade das coisas também, né? E que, na verdade, quando a gente fala de simples, a gente está falando do que é original, originário, né? Assim, quando você fala, quando você mostra essa imagem, você lê esse trecho, que elucida um pouco essa noção do tempo e essa outra dimensão do que é o tempo, e inclusive da nossa atuação dentro do tempo, e como isso se irradia, isso quebra completamente uma imagem que eu acho que é a imagem que esse sistema que a gente vive hoje, que é a todo custo fazer com que a gente acredite, que é essa imagem da linha de partida à linha de chegada, e que a nossa única possibilidade de ação é para frente, isso empobrece tanto o nosso poder, assim, enquanto seres humanos atuantes nesse ecossistema, que quando você entende a possibilidade da dimensão das suas próprias ações e como isso se reflete no resto e ecoa nas outras coisas, não sei, chega até dar um pouco de raiva, assim, né? De pensar que a gente está tão condicionado a essa outra linha de raciocínio que mina completamente as nossas relações, as nossas trocas, o nosso aproveitamento do tempo mesmo, de fazer dessa jornada uma jornada prazerosa, com sentido, com significado, né, em comunhão, comunidade. É porque, de alguma forma, a gente veio sendo convencido de que nós precisamos de coisas. E coisas não significam nada se elas forem só coisa em si. Se você não olhar para aquele evento que ocorreu até que ela se tornasse uma coisa, porque foi o processo que dignifica ou não aquilo, né? É o processo. Se você faz parte daquilo, não faz, enfim. Se você comunga dos mesmos valores das pessoas que fizeram aquela coisa
ou não. Então é isso, a gente está sendo o tempo todo convencido, né, de que você precisa de coisas, só que as coisas não se relacionam. Que é isso, você precisa de coisas e que o seu único objetivo é precisar das coisas. Isso, é chegar lá, né? até obter essa coisa. Isso. Que aí é aquilo lá, né, dessa noção de que o tempo é igual a quão produtivo você é. Se você não é produtivo, você está perdendo tempo. É o trabalho enquanto eles dormem. Tendo passado esse último mês, esses últimos meses, né, em pesquisa para a construção da OOC, a Ode ao Ócio Criativo, me deparei muito com essa questão do tempo versus produtividade versus o ócio, o que é o ócio. É muito louco quando você entende que de fato é um plano que tem autor, que tem nome e sobrenome, sabe? Assim, uma linha de raciocínio que é imposta para você acreditar mesmo que isso é tempo, que ou você produz ou você não está aproveitando o tempo, está perdendo esse tempo, e que é isso, né? Não ouse deixar sua cabeça vazia, porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, é bom trabalhar, é bom entregar, é bom produzir, é bom comprar, é bom entrar na lógica do sistema. Porque qual que é o perigo de você não estar nessa lógica e você estar com a cabeça vazia? É isso que a gente está fazendo agora. Esse é o perigo, esse é o medo. Assim, é a possibilidade de criar esses momentos, esses bolsões no tempo e espaço. Onde a gente está vivendo, né? Isso. A gente tirou esse tempo para viver. Isso. A gente não está comprando nada nesse momento. É um tempo para viver, para puramente por prazer de estar aqui fazendo isso. E quando o Krenak fala de fim de mundo, né? Acho que isso é louco também, né? A gente vive a nossa vida com medo de que não dê tempo de fazer as coisas, né? Então é isso, eles impõem que um dia as coisas, um dia vai morrer, um dia vai acabar. Então é bom você viver produzindo, você, entendeu? Você tá dentro dessa lógica de produtividade, de ser útil, de consumir o que todo mundo consome. De consumir, não vai dar tempo de você comprar o carro que você. Não vai dar tempo de você. Quando, na verdade, isso é um plano para fazer a gente desistir dos nossos sonhos, dos nossos sonhos, planos, das vontades, das curiosidades, das possibilidades, né? São coisas que ele fala nesse livro que a gente precisa se permitir e deixar isso entrar sem o primeiro julgamento, sabe? Deixar isso ecoar dentro da gente. Porque às vezes, várias coisas que eu li aqui me deu a sensação de que eu não entendia nada, mas eu entendia tudo. Alguma coisa dentro de mim recebia aquilo, sabe? Como real possibilidade. Olha essa ideia, Lígia. O tempo é composto de átomos, ou seja, de muitas partes que não podem ser divididas por causa da curta duração. É provável que a ideia seja ainda mais antiga. A perda dos textos originais de Demócrito não nos permite saber se ela já estava presente no atomismo grego clássico. O pensamento abstrato pode antecipar em séculos hipóteses que encontram aplicação ou confirmação na pesquisa científica. Ou seja, é um sentimento que muitos pensadores da antiguidade já tinham. E aí, como diz, né, que a única coisa certa é a ignorância do homem, né, que é capaz de destruir tanta coisa, como a gente já viu ao longo do tempo e vê hoje em dia isso acontecendo de novo, pensamentos, ideias ousadas, né, serem simplesmente descartadas como uma coisa herege, como uma atitude que insubmissa ao Deus, né, que está posto aí como aquele que a gente tem que seguir, né? Talvez tudo isso mesmo já esteja posto há muito tempo, como a gente diz, como um germe. E isso vem sendo passado de geração a geração, de alguma forma, essa curiosidade, essa necessidade de entender como as coisas se dão, né? Por isso que essa conexão com a ancestralidade,
a ancestralidade não só familiar, mas de uma forma mais ampla, coloca a gente em perspectiva com essa visão mais fidedigna. Tempo é dispensável. O que importa são as relações. E falando nisso, Lígia, vamos dar uma olhadinha na nossa massa? Quanto tempo já se Sim. passou? Meia hora. Meia hora? Meia hora. Incrível. Falta Que- mais meia ó, hora, né? Que intuição boa que ela tem. Veja, Peraí. olha, Ah, essa daqui já está ganhando mais ufa. massa. Abre a tua aí, vamos ver. Não, essa é minha. Ah, essa é a sua, é verdade. Ó, a sua? Abre a tua Ó. também. Coisas lindas. Mais meia hora, Tá com então. friozinho. Vamos Outra. cobrir. Sabia que a palavra tempo, ela deriva de uma raiz indo-europeia que indica dividir? Engraçado, né? Uhum. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também, né, é que essa necessidade de dividir o tempo, como a gente tem hoje, que é igual em todos os lugares do mundo, dias, horas, né, o ano com 365 dias, enfim, essa medida, ela também vem de uma necessidade de a gente poder sincronizar, percebe? Porque se cada um quisesse só ficar na sua, você não se sincronizaria com outras pessoas. A questão é mais profundo do que isso, né? É justamente isso que você estava comentando. Sincronizar para quê? Né? Então, como eu vivo. É sobre como eu vivo, não é sobre o tempo. Eu gostaria de trabalhar só 2 horas por semana, 4 horas por semana. Sei lá, mas o que você quer fazer da sua vida? Com quem você quer se conectar? Isso mostra claramente que você tem desejo de se conectar com outras coisas, não só com aquela necessidade que está posta, né? Viver para trabalhar. A Neide Rigo, né, que escreveu esse livro, ela é uma pessoa muito conectada com esse mundo natural, né? Tanto que a comida dela passa pela comida natural, por aquilo que é realmente de comer, né, da natureza. E eu achei muito bonito. Ela conta como que ela entrou para esse universo e tem a ver com a ancestralidade. E aí ela diz assim: o que me instiga no universo da comida são as histórias das pessoas atreladas ao gesto de cozinhar, suas ancestralidades e motivações, como conseguem e como preparam o seu alimento. Quando olho para trás e tento descobrir quais foram os disparadores do rumo que tomei, não me lembro da escola, nem das brincadeiras com outras crianças, mas vejo minha mãe, em sua vida atribulada como costureira e dona de casa, com 5 filhos para cuidar, quando encontrava um tempo de sossego na cozinha para escolher o feijão, tirando pedrinhas ou sementes estranhas, com a cabeça longe, talvez mais perto dela mesma e dos feijões, nunca vou saber. Ela estava sempre correndo para dar conta de tudo, mas quando cozinhava, tirava o tempo que fosse para isso, com corpo e mente ali na tábua, onde com suas mãos pequenas cortava com capricho as ervas frescas do quintal para juntar ao preparo só no final, e nas panelas, sem nunca deixar a cebola dourar demais, nem o alho de menos, sem permitir que o chuchu perdesse a cor, nem a salsinha o seu frescor. Quando fazia frango caipira, pelo chiado sabia o momento exato de colocar o coloral e de pingar mais água. E pela maciez da asa, que espetava com um garfo, a hora de colocar a alfavaca. Tudo ao seu tempo. Não importava o ingrediente que lhe chegasse às mãos, ela nunca se intimidava. Usava as técnicas que sabia, aprendidas com minha avó, e deixava tudo apetitoso. Às vezes, no meio da tarde, com a cozinha limpa, se sentava numa cadeira longe da mesa e, sem pressa, com uma tigela de louça no meio das pernas,
batia energicamente com uma colher de pau a manteiga com o açúcar e as gemas até tudo esbranquiçar. Se meu pai sempre foi mais curioso e gosta de saber das plantas comestíveis ainda hoje, minha mãe nutria um amor incondicional à vida da roça e ao alimento fresco plantado por perto. E tinha um método e disciplina que sempre admirei. Assim nasceu meu interesse mais sociológico, ecológico, botânico e antropológico e nutricional, especialmente pelas plantas comestíveis e as formas de preparo. Busco a perfeição de minha mãe na curiosidade destemida que herdei do meu pai. Bonito isso, Lindo. né? E a gente às vezes não se dá conta de que os nossos processos, eles também vêm disso que a gente recebe, né? Então a gente sempre, nessas relações, nesses afetos, né? A gente vai recebendo ingredientes, vamos dizer assim, para elaborar a vida, né? Transformar a vida, ter curiosidade na vida sobre os processos de estar vivo, né? Eu acho que hoje, de uma certa forma, a gente que eu digo as pessoas que têm essa intuição já, elas acabaram meio que despertando ainda mais para isso, né? Tentando buscar formas de fazer com que esse outro jeito de lidar com a dinâmica da vida e do tempo realmente prevaleça. E talvez seja mesmo esse momento que a gente está vivendo um ponto de virada, né? Não é um ponto de virada porque simplesmente tudo vai se arruinar. Acho que tudo tende a se transformar, né? Na nossa forma de se relacionar com isso. Vamos caso sabeiras. Tá bom. Ai, belezuras. Vamos virar bolinhas? Vamos virar Vamos lá. bolinhas. Bom, podemos pincelar? Comece por aí, depois vem para cá. Olha que lindezas. Olhando para a experiência. Conclusões. Eu tô lendo esse livro aqui, né? Uma etnografia dos sonhos Yanomami, o desejo dos outros. E eu acho que essa nossa conversa me trouxe muito esse aspecto do sonhar também, né? Como o sonhar, ele tá na categoria do que era para ser algo simples na nossa vivência no mundo. Era para fazer parte. Acessível, né? Esse Isso. simples como algo que a gente deveria acessar Isso. simplesmente porque ele existe, né? Porque também é nosso, porque a gente tem essa capacidade, a gente consegue, nós como seres humanos, a gente é parte dessa terra e o sonhar, ele amarra essa unidade, gente, terra, e que é uma coisa que também vai sendo tirada se você está simplesmente, enfim, se você está totalmente disponível para essa lógica, né, que a gente vive hoje, assim. E aí, esse livro aqui, ele é da Hannah Limonja, que é essa antropóloga que, enfim, pesquisadora dos povos Yanomami. Ela conversa muito com Davi Copenaua. É ele que vai guiando essa conversa, basicamente. E ele fala muito sobre a relação dele com o sonho, como isso sempre foi uma ferramenta de escuta da natureza e de escuta do que as necessidades do mundo estão colocando. E aí ele relata da primeira experiência que ele teve quando ele viajou para fora do país. Que, se eu não me engano, ele foi para Paris, em alguma conferência, e que ele teve sonhos horríveis, escabrosos, de fim de mundo, de céu pegando fogo, né, do chão ruindo. E aí ele começou a pensar sobre a relação dos brancos com o sonho e como, infelizmente, apesar de todos terem a capacidade de sonhar e de ter o sonho como ferramenta, hoje o sonho do homem branco ele vai até o limite do que o sistema permite que ele vai. Então ele vai sonhar com as pessoas que estão próximas dele, ele vai sonhar com os sonhos que cabem dentro desse limite do sistema, então com a viagem, com
o comprar, com essa coisa nova. Enfim, como esse inconsciente fica limitado a todos esses muros e barreiras que são colocadas dentro da sociedade que a gente vive hoje, né? Uhum. Os povos Yanomami, e principalmente os xamãs, que é o que o Davi é, né? É todo um trabalho para o sonhar, justamente entendendo que você consegue se conectar em outro plano com as coisas. Uhum. Então ele fala, eu já tinha visto Paris em sonho, mas eu não sabia o que era, né? Eu ouvi a terra pedindo ajuda, entendi que era para falar para o povo branco parar de destruir a mar. Então é essa outra dimensão. E aí, claro que eu acho que tem todo um contexto para você sonhar dessa forma, mas onde eu tô querendo chegar é como até o sonhar como forma de revolução, de fazer política, de existir, também é minado da forma como a gente vive, né? Uhum. É menosprezado até, Sim. né? É algo que não faz diferença, que o mundo de fora não necessita do seu sonho. Esse mundo que está colocado como a forma de se viver, né? Se você não entra em todas os seus meandros, você não merece um lugar Isso. digno, né? Então é bem isso mesmo que você está falando. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Acho que é uma frase que também dá um pouco da autonomia nossa de fazer o exercício, sabe? De empurrar o que sufoca um pouco e criar esses Esses né? espaços. Essas vivências, esses processos, nessas dinâmicas que enche de calor, né? Que move, que transforma. Deixa eu só fazer uma descrição de que o nosso pãozinho ficou pronto. A gente tá aqui com uma mesa posta, com os pães assados, douradinhos. E com o que sobrou, a gente ainda inventou um bolinho de chuva adaptado. Isso, foi um improviso aqui. Deu certo. Deu certo. Fora que foi um tempo fora do tempo mesmo, né? Uhum. Foi aquele dia bem diferentão. Bem atípico. Foi dentro de casa, numa cozinha e bem diferente, né? Foi muito, muito bom para mim poder cozinhar com essa vibe, com essa perspectiva de só desfrutar, né? Porque todas as outras coisas que a gente sabe que advém de você mexer numa cozinha, que é a louça suja, acabou se tornando mais leve. Mas é isso, eu acho que essa possibilidade de fazer as coisas com leveza que a gente tem que trazer mais para nosso dia a dia, né? Tô me sentindo muito agradecida desse momento, dessa tarde, desse tempo fora do tempo, ou o tempo que é o tempo mesmo. É, né? Exato. Que Exato. normalmente está tão condicionado a certos momentos curtos, né? Então, essas visitas que são aos finais de semana, e são, né, assim, com um objetivo no sentido de manter a proximidade, né? Assim, acho que isso quebra um pouco esses sentidos e cria outros. Cria outros, exato. E todos os aromas e calores, né? E esse dia ameno também que fez hoje, que acabou tornando agradável ficar numa cozinha com o forno ligado, né? E quentinho. E fez Gostoso. o comer um pão quentinho com manteiga a melhor coisa que podia ter acontecido. Maravilhoso. E pra quem tá vendo no vídeo, assim, por favor. Isso aqui tá uma graça. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ah, não, para. Vamos ao oráculo? Vamos. Se esse calor todo movimentou as moléculas
ao nosso redor deve ter movido também as cartas. Sem dúvida. Então, vamos lá. Sem dúvida. Oráculo. O que o tarô fala? Bom, o que a gente acho que pensou para esse momento do oráculo hoje é de não exatamente trazer uma pergunta, mas de deixar o tarô se expressar. As cartas que saíram, então, foram a Rainha de Espadas, o Rei de Espadas e a Temperança. O naipe de espadas é o naipe que fala da mente, né? Das questões ligadas ao intelecto, aos sentimentos, assim, o que mora dentro da cabeça, de alguma forma. Ele representa o ar, né? Então, essa coisa que se expande, o pensamento. Vieram os dois representantes dessa classe e veio a temperança no contraponto disso. E a temperança é justamente essa busca pelo caminho do meio, pela fluidez das coisas, onde o ar conversa com o fogo, sabe? Onde o intelecto conversa com o sentimento. É sobre justamente saber criar o fluxo disso e não estancar num lado só. Porque é isso, né? Eu acho que ela veio até num sentido de assim, o que a gente acha, sabe assim, como a gente se comporta hoje, como a gente entende que as coisas precisam ser pautadas na lógica, né, no método, assim, nesse lugar bem quadrado e pragmático, assim, de alguma forma. Mas que isso acaba pendendo para um lado da balança, onde a temperança tá lembrando que precisa do equilíbrio, né, com esses outros aspectos. Uma característica dessas cartas. A rainha e o rei, eles são figuras que agem muito individualmente, né? Por mais que sejam representantes do coletivo, eles são os tomadores de decisão, eles são, né, assim, uma representação, não é o coletivo em si. E a temperança, ela traz também o caráter de você lembrar que trabalhar em coletivo sempre ajuda a esse caminho do meio ficar mais claro. É benéfico para a gente como indivíduo se desindividualizar e trabalhar em comunhão, porque você aí não tá à mercê só do seu própria linha de raciocínio. Né? Acho que é isso que a troca faz, que é isso que a gente tá fazendo aqui. Isso. Eu trago o meu ponto, você traz o seu, a gente se equilibra e segue no meio, né? Nossa, que lindo, né? Muito complementares. Muito bom, Lígia, muito bom entretecer com você. Muito bom, tava com saudade. Muito bem. Até o próximo episódio. Até o próximo. Siga a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @entretecidas. E lá vão ter outros desdobramentos dessa conversa. E os links pro nosso podcast que também está no YouTube. Até, Lígia! Até, Mariane!